Fala galera, beleza? Na terceira parte do vídeo sobre o Guia da Libertadores, eu trago para vocês os dois últimos grupos que contém brasileiros. Lembrando que desde o início havia falado que iria só comentar os grupos que tem times brasileiros. Nisso já falamos do grupo do Flamengo, já falamos do grupo do Palmeiras, já falamos do grupo de São Paulo e também o grupo do Atlético Paranaense. E hoje nós iremos falar dos dois últimos grupos que contém brasileiros. Um grupo contém dois brasileiros, que é o Grêmio e o Inter, o clássico Grenal, né? E o outro grupo é o grupo que tem o Santos. Então vamos começar com o grupo E, que é o grupo do Grêmio e do Inter. O Inter veio da fase de grupos, né? Eliminou a Universidade do Chile e o Tolima. E o Inter vai encontrar no grupo o Grêmio brasileiro também, o América de Cali e o Universidade Católica. Ou seja, o Inter vai enfrentar os dois times aí do Chile, os dois principais, mais tradicionais, juntamente com o Colo-Colo, que eu já citei no vídeo anterior do Chile. Vamos começar com o América de Cali. O América de Cali é curioso, vou falar um pouquinho da história aqui do América de Cali, que é um dos clubes mais tradicionais da Colômbia, que amargou aí quase a sua falência, né? Por crises, crise financeira, questão de corrupção e tudo mais. Ou irei fazer mais para frente um vídeo sobre a questão do futebol na Colômbia, principalmente no período de Pablo Escobar, aí, que envolve contextos aí geopolíticos, que é bem interessante. Aquele cartel de Medellín, né? E também a questão de Cali ali, como ficou tão poderoso o futebol lá em Cali, em Medellín, explicando aí a potência da Colômbia no final dos anos 80 e início dos anos 90. Falando de América de Cali, a América de Cali ele tem 3 vice-campeonatos no final ali no final dos anos 80 e início dos anos 90. Era um time muito forte até no final do século XX, time muito tradicional, muito difícil de enfrentar na Colômbia. Porém, no final dos anos 2010 ali amargou a queda para a segunda divisão e crises financeiras. E voltou para a elite colombiana, sagrou-se campeão colombiano e voltou para a Libertadores depois de quase 10 anos fora da Libertadores. O América de Cali tem 20 participações, 3 vice-campeonatos, como eu citei. O time está avaliado a 24 milhões de euros e a média de idade é de 25,9 anos. É um time jovem, podemos dizer assim que é um time bem jovem. Tem 4 estrangeiros e 3 selecionáveis. E o seu estádio é o estádio Olímpico Pascoal Guerreiro, de 45 mil lugares. É um estádio ali bem interessante de se jogar, ele é distante, é modelo olímpico, né? Modelo ali que tem aquela pista de corrida e tudo mais. Mas é um estádio muito hostil ali, a torcida é muito apaixonada do América de Cali, beleza? Falar um pouquinho de alguns jogadores do América de Cali, eu separei 3. Pisano, um ponta direita puxando para a esquerda, ele é canhoto, ele sempre puxando para a esquerda, muito habilidoso, baixinho, muito rápido. Você tem o Rangel, o centroavante, alto, forte, usa muita força física, fazedor de gols. E eu trouxe uma surpresa, uma curiosidade, um jogador que quem já jogou FIFA aí pode lembrar, um jogador da seleção colombiana há um tempo atrás, Adrian Ramos. Ele também está no time do América de Cali, foi recém-contratado. Ele teve passagens ali pelo Hertha Berlim e pelo Borussia Dortmund. Joguei muito com ele ali no tempo de Borussia Dortmund, no videogame. Um centroavante também alto e com grande impulsão. Teve passagem pela seleção colombiana. Outra curiosidade é o técnico brasileiro, né? Que eles têm um técnico brasileiro que é naturalizado costarriquenho, que treinou muito tempo a seleção colombiana, a seleção costarriquenha. Então é interessante aí a escola brasileira ali na região ali do Caribe. E o time joga no 4-2-3-1, como eu já falei, Pisano jogando no lado direito, puxando para a esquerda, um jogador muito rápido, e os dois centroavantes que eu citei ali, revezando ali, quem joga mais com mais frequência é o Rangel. Beleza? Falando do segundo time, nós vamos falar um pouquinho do Universidade Católica. A Universidade Católica do Chile, certo? É um dos times mais tradicionais do Chile, tem 27 participações na Libertadores, tem um vice-campeonato de 1993, né? O campeonato vencido pelo São Paulo. A média de idade é de 25,6 anos. O técnico é Ariel Roland, um técnico muito conhecido, treinou alguns times da Argentina aí. Recentemente alguns times brasileiros queriam contratá-lo, se eu não me engano ele treinou o Independiente, né? Aquela grande campanha da Sul-Americana 2017, então ele está na Universidade Católica. E tem 6 estrangeiros e 3 selecionáveis. O estádio é o estádio San Carlos de Apoquindo,
tem capacidade para 15 mil telespectadores, né? E os 3 jogadores que eu vou selecionar, eu não achei uma seleção muito interessante, só para valor de mercado da Universidade Católica é de 15 milhões, eu já vi os times da Universidade serem bem mais interessantes. Então eu vou separar 3 jogadores aqui. Zampedri, o centroavante, fazedor de gols, né? O Lescano, um ponta direita, teve belas passagens por clubes argentinos, paraguaios também. E o Puck, que teve boa passagem pela seleção chilena, era a reserva daquele time chileno campeão da Copa América. Ele é um ponto esquerda muito rápido. Uma menção honrosa aí eu vou fazer de Fuenzalida, que é o capitão do time da Católica. E é tipo o maestro do time. Ele é um volante que sabe distribuir bem um jogo. O time joga no 4-3-3, né? Os 2 pontas voltando e formando um 4-5-1 quando está se defendendo, e quando está atacando um 4-3-3 aí. Lembrando que só tem 2 estrangeiros pelo fato de ter Grêmio e Inter no grupo E. Vamos para o grupo do Santos. O grupo do Santos é formado por Delfim, Defensa e Justiça, né? Defensa e Justiça e Olímpia do Paraguai. Ao meu ver, é um grupo fácil. Pode ser que o Defensa pode aparecer ali para surpreender, mas acredito eu que vai passar Olímpia e Santos. Lembrando que eu acredito que vai passar no grupo do Grêmio, é Grêmio e Inter mesmo. Certo? Eu acho que o América de Cali vai ficar com a terceira vaga. Eu não gostei muito do Universidade Católica, não. O Delfim, vamos falar do Delfim. O Delfim é um time novo na Libertadores, podemos dizer assim, né? É o time do Golfinho ali, da região da costa ali equatoriana. É um time que só tem 3 participações, a média de idade 26 anos, 6 estrangeiros e 2 selecionáveis. Os jogadores que eu trouxe do Delfim, é uma surpresa que eu vou falar para vocês aí na minha pesquisa. Quando eu achei a seleção do Equador jogar, eu gostava muito de um volante chamado Noboa, Christian Noboa. E por incrível que pareça, Noboa, o irmão dele joga no Delfim, né? Noboa, uma surpresa aí, Noboa, um volante também, igual o irmão, o mais famoso, né? Você tem o Garcês, o atacante, fazedor de gols, e o Cifuentes também, outro centroavante. O Delfim joga no 4-2-3-1 e é um time não é muito interessante, um time sem grandes expectativas aí para Libertadores. Acredito eu que vai ficar ali no 4º lugar desse grupo. O próximo time é o Defensa e Justiça, e o melhor jogador não joga. Podemos falar assim, que é o técnico Crespo, Hernan Crespo, fez história na Argentina, na seleção da Argentina, na Lazio, no Chelsea, no Milan. Um jogador muito famoso, fez um grande time ali com o River Plate nos anos 90 também. Centroavante, era fazedor de gols, muito bom. Também do tempo do FIFA aí, que é mais saudoso. FIFA, Wing Eleven, né? O Winning Eleven vai lembrar do PES. Jogávamos muito com ele, né? Cabeceador nato, o Hernan Crespo. Mas agora ele é técnico. E o seu time tem um valor de mercado de 22 milhões de euros, só tem 2 participações na Libertadores, a média de idade 26 anos, tem 5 estrangeiros e nenhum selecionáveis. Vamos dizer que o Defensa e Justiça é um time de médio a pequeno na Argentina, sem muita tradição ali, só nos últimos anos vem fazendo boas campanhas ali no campeonato argentino, graças a um belo trabalho de um ex-treinador, o Becasés, que era praticamente um discípulo de Sampaoli. Foi preterido aqui por alguns clubes brasileiros, Atlético Paranaense, o Internacional também fez uma pesquisa, mas o Becasés agora não está mais lá no Defensa e Justiça. O estádio é o Norberto Tito, de 20 mil lugares. Os jogadores que eu destaco, eu coloquei 2 aqui interessantes, que é os 2 atacantes. O Lucero, atacante que faz gols, né, o artilheiro do time, e o Fernando Marques, também atacante. O time joga no 4-2-3-1. Essas são as informações do Defensa e Justiça. Uma curiosidade, recentemente na Sul-Americana, o Defensa eliminou o São Paulo, né? Time tradicional aqui do Brasil, um dos maiores, e que tem uma das mais belas campanhas ali envolvendo os times brasileiros em campeonatos internacionais, né? O tricampeão mundial São Paulo. O último time de hoje é o Olímpia do Paraguai, o mais tradicional time do Paraguai. Ele e o Cerro Porteño disputam ali
quem é o mais tradicional, mas o Olímpia sobressai do Cerro pelo fato de ter Libertadores. O Olímpia tem 3 Libertadores, sendo essa vencida por último contra o São Caetano, uma dolorida ali em 2004. O São Caetano perdeu nos pênaltis aquela final contra o Olímpia do Paraguai. O Olímpia também fez uma final recentemente com o Atlético Mineiro e perdeu, né? No final do jogo ali, o centroavante, se eu não me engano, acho que era Santander, o centroavante, ele dribla Vitor e chuta pra fora no final do jogo ali, e o Atlético consegue ganhar, ser vitorioso naquela Libertadores que foi mágica para o torcedor do Galo Mineiro. Mas vamos falar agora do Olímpia atual. Vamos falar primeiro que ele tem 42 participações na Libertadores, é o terceiro time com mais participações, pede só para os uruguaios na Libertadores. Tem 3 títulos, como eu já citei. O seu valor de mercado é de 24 milhões de euros. Acredito eu que ele e o Santos vai disputar o primeiro lugar. Eu acho que ele tem time para tirar o primeiro lugar do Santos. 8 estrangeiros e 5 selecionáveis. Por que eu falo que ele tem jogadores para tirar o primeiro lugar do Santos? Antes de falar dos jogadores, vamos falar do estádio. O estádio é o Manuel Ferreira, 20 mil lugares. Fica na capital, Assunção, né? Time da capital. Mas vamos lá falar dos jogadores que vocês têm que ficar atentos aí. Vai ser gostoso de ver o Olímpia jogar por esses jogadores aqui. Primeiro, a dupla de ataque. Adebayor, o mito de Togo, né? Um dos jogadores que levou a seleção de Togo para a primeira e única participação da Copa do Mundo de 2002. Adebayor, ídolo do Arsenal, jogou no Manchester City, jogou no Tottenham, fez grande carreira ali nos times ingleses. Teve uma rápida passagem pelo Real Madrid. Então, Adebayor, um centroavante alto, mais de 1,90 m, muito forte e na época era rápido. Vamos ver se ele continua rápido como antigamente. E o outro era o Roque Santa Cruz, ídolo ali da torcida do Paraguai, né? Um dos maiores artilheiros da história do Paraguai. E ele teve uma boa passagem pelo Bayern de Munique e também pelo Hamburgo, pelos times ali da Alemanha. Teve também uma passagem pelo Manchester City também, o Roque Santa Cruz, beleza? Eles já foram, talvez eles podem ter feito dupla de ataque lá no Manchester City também. E você tem o Polenta, um zagueiro, muito bom zagueiro, que teve passagens pelo Nacional do Uruguai. Em 2015 jogou a Libertadores pelo Nacional, eliminou o Corinthians na Arena Corinthians, né? 2 empates, 0-0 no Uruguai e 2-2 em São Paulo. Você tem também Derlis Gonzalez. Derlis Gonzalez, para quem não sabe, o torcedor do Santos deve conhecer. É um meio atacante rápido, chuta bem de fora da área. Teve uma boa passagem, posso dizer assim, né? Pelo Santos. Alguns torcedores do Santos não concordam com o que eu estou falando pela boa passagem. Mas aí fica Derlis Gonzalez ali como homenagem à torcida do Santos, que vai enfrentá-lo também. Uma coisa a ser mencionada, Derlis Gonzalez também atuou na Copa América recentemente. Se eu não me engano, fez o gol na Argentina. Aí, Derlis Gonzalez. Eu estou finalizando aqui essa parte aqui dos times da Libertadores. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer sugestão, dicas, podem mandar para mim no meu Instagram, nos comentários. Por favor, comentem aí no YouTube. Isso ajuda. Curta, compartilhe se você quiser. E semana que vem já vou trazer novidades. E vou falar também agora mais de curiosidades. Principalmente já tô com algumas coisas em mente aqui, beleza? Valeu!